Olá, meu povo! Mais uma vez estamos aqui para falar sobre os nossos parentes mais antigos, nossos primeiros ancestrais, também conhecidos como os primeiros humanos. Ou como a gente já falou, né, na última aula, a gente chama eles de hominídeos. E como que a gente consegue conhecer características físicas, culturais, hábitos, tamanho de crânio, formato desses primeiros seres humanos, sendo que eles viveram há milhões de anos atrás, milhares de anos atrás? A gente consegue isso através de duas ciências que são muito importantes para o estudo dos primeiros seres humanos. Essas ciências são a arqueologia e a paleontologia. As duas são extremamente importantes quando se trata de estudar os nossos primeiros ancestrais, porque são os arqueólogos, né, e os paleontólogos os responsáveis por fazer essa pesquisa, por descobrir essas características e dar essas respostas. Como que esses primeiros seres humanos viviam, quais eram as características físicas deles, como se alimentavam, quais as práticas que eles tinham no seu dia a dia. E a gente vai estudar aqui, conhecer um pouquinho a respeito dessas duas ciências que são bem interessantes e bem importantes para o estudo da história. A primeira é a arqueologia. A arqueologia, ela tem como objetivo principal estudar os objetos feitos pelos seres humanos mais antigos, né? Quando a gente fala de objetos antigos, objetos feitos pelos seres humanos, objetos utilizados pelos seres humanos no passado, a gente está falando de arqueologia. É importante falar que a arqueologia ela não vai estudar só os primeiros seres humanos, também conhecidos como homens das cavernas. Não. A arqueologia é responsável por estudar os objetos que os seres humanos utilizavam no passado e através desses objetos a gente vai chegar a conclusões a respeito de hábitos culturais, a respeito de práticas do dia a dia. Mas como aqui, né, a gente está falando a respeito dos seres humanos, os primeiros seres humanos, no período que a gente conhece como pré-história, então a gente vai falar mais especificamente de instrumentos de pedra, instrumentos depois de um certo tempo, instrumentos de metal, ossos, enfim, né, que eram as ferramentas utilizadas por eles. Aqui eu tenho o exemplo de como é o trabalho do dia a dia de um arqueólogo, escavando, procurando minuciosamente. E aqui, ó, eu tenho exemplos desses objetos que eram usados pelos seres humanos na pré-história, por exemplo, né? Aqui eu tenho aqui objetos de pedra que a gente conhece cientificamente como material lítico, que certamente foram encontrados em pesquisas arqueológicas e são utilizados por seres humanos. Já aqui eu tenho objetos de metal que provavelmente são objetos mais recentes, talvez aqui de épocas mais relacionadas à escravidão, eu imagino, né? Utilizados também por seres humanos no passado, mas aqui um passado um pouco mais recente do que o que a gente está estudando ainda no período da pré-história. Mas é importante lembrar que tanto esses objetos de metal quanto os de pedra foram encontrados através de pesquisas da arqueologia. Aqui eu tenho também alguns exemplos de material lítico que foram encontrados inclusive aqui na nossa região, aqui na região Pacujá, Graça, Mucambo, que eram instrumentos de pedra utilizados pelos seres humanos na pré-história, também conhecida como Idade da Pedra. Além da arqueologia, outra ciência que é extremamente importante para o estudo dos primeiros seres humanos é a paleontologia. E no caso, como a gente está falando de primeiros humanos, né, a gente estuda a paleontologia humana. O que é a paleontologia? A paleontologia é uma ciência que estuda os fósseis antigos para, a partir desses fósseis, descobrir características físicas, características alimentares e até às vezes culturais desses
seres antigos. Como a gente está falando de paleontologia humana, ela vai estudar os fósseis dos corpos humanos antigos. Aí alguém pode perguntar, mas afinal, o que é um fóssil? Fóssil é um osso? O osso que eu encontro ali no meu quintal, o osso daquela galinha que eu comi semana passada e joguei no quintal, é um fóssil? Não é bem assim, né, gente? O que é um fóssil? Um fóssil é todo organismo ou o que restou dele ou ainda vestígios, restos, rastros desses organismos que se conservou por milhares ou até milhões de anos. Não é qualquer osso que você encontrar assim no quintal de casa, tá andando por aí pelo mato, achou um osso, é um fóssil. Não necessariamente, né? O fóssil, ele tem características específicas. No passado, ele foi um osso, ele foi um rastro, ele foi pegadas, e hoje em dia ele se fossilizou através de um processo natural, biológico, químico, enfim, envolve muitas coisas para se transformar em um fóssil. Então não é qualquer osso de galinha que você encontra no quintal que você vai chamar de fóssil e levar para o museu. Não é bem assim. Mas os fósseis que são encontrados, sejam eles humanos, sejam eles animais, eles são estudados e extremamente importantes para a paleontologia e para a história também, né? Aqui eu tenho alguns exemplos de como é o trabalho dos arqueólogos e materiais que foram encontrados. Aqui a gente tem crânios que foram encontrados através de pesquisas paleontológicas, desculpa, né? Na arqueologia não, paleontologia. E esses crânios, como a gente pode observar, eles têm diferenças, e são essas diferenças que são estudadas, catalogadas pelos pesquisadores. Aqui eu tenho um exemplo de uma múmia, que, se eu não me engano, é uma múmia egípcia, que também é objeto de estudo da paleontologia. A paleontologia se interessa, né, se dedica ao estudo das múmias, que não deixam de ser exemplos de fósseis humanos, que se conservaram durante muito tempo. E aqui eu tenho um exemplo de uma ossada que é montada depois de muito tempo de pesquisa paleontológica e coleta de material. Os cientistas conseguem chegar a montar ossadas como essa aqui, e a partir dessas ossadas eles vão estudar como era a estrutura, o tamanho dos corpos humanos antigos. A partir dessas conclusões aí vai se chegar a várias teorias que a gente estuda, que a gente vê nos livros. Então, a paleontologia e a arqueologia, elas são importantes porque elas nos ajudam a entender como esses seres humanos viviam. Seres humanos que a gente não tem mais contato porque eles já se extinguiram, porque eles viveram há muito tempo atrás, né? Mas por falar nesses seres humanos, aí a gente volta lá para a pergunta inicial do capítulo, de onde nós viemos, né? Onde esses seres humanos surgiram? A resposta para essa pergunta até hoje é essa. Os primeiros seres humanos, eles surgiram no continente africano, na África. E como se sabe disso? Como se chegou a essa conclusão? Com a ajuda dessas ciências que a gente viu, arqueologia e paleontologia, os pesquisadores concluíram que foi no continente africano que surgiram os nossos primeiros ancestrais. E como que eles concluíram isso? Porque lá no continente africano foram encontrados os fósseis humanos mais antigos até hoje. Então, se estão lá as ossadas mais antigas até hoje, né? Então, obviamente que esses seres humanos surgiram lá. Por isso que até hoje a gente ouve falar que a África é o berço da humanidade. Por que a África é o berço da humanidade? Porque foram de lá que os seres humanos se espalharam para os demais continentes. Lá eles surgiram e depois de muitos e muitos anos e muitas transformações, esses seres humanos se espalharam para os demais continentes que nós temos: Ásia, Europa, Austrália, que seria a Oceania, né? E a América. Então, por isso que a gente chama a África de o berço da humanidade. E como seriam esses primeiros seres humanos que surgiram? Será que eles eram iguais a nós? Eles tinham as mesmas características físicas, sociais que nós hoje, atuais seres humanos do século XXI? Acho que não, né? Capaz que não.
De acordo com os cientistas, os primeiros seres humanos, também conhecidos como primeiros hominídeos, eles tinham características físicas, sociais, intelectuais bem diferentes das nossas, né? Esses primeiros seres humanos, eles ficaram conhecidos como o gênero Australopithecus. Esse termo significa macaco do sul. Macaco do sul não quer dizer que o Australopithecus era um macaco que se transformou em ser humano. Pelo amor de Deus, gente, vamos acabar com essa crença, né? É importante lembrar que o Australopithecus, ele é um ancestral do ser humano, ou seja, é uma espécie semelhante ao ser humano, mas não é uma coisa assim de família, que é igual meu avô, que é parecido com meu pai, que é parecido comigo. Não, gente. É um ancestral do ser humano, ou seja, uma espécie da qual o ser humano derivou depois de milhares de anos e depois de diversas transformações. Possui algumas semelhanças com os seres humanos atuais, mas algumas semelhanças não quer dizer parentesco direto. É importante a gente lembrar. Aqui eu tenho algumas características de como seria o Australopithecus afarensis, chamado também de primeiro hominídeo. Vivia na África, né, como a gente já falou, que foi o berço da humanidade, de onde esses seres humanos surgiram. Possuía uma estatura de mais ou menos 1,50 m entre os machos e 1,10 m entre as mulheres. Então você observa que eram bem diferentes na nossa estrutura física, né? As fêmeas tinham 1,10 m média e os machos 1,50 m. Pesavam entre 30 e 40 quilos, então tanto era uma estatura média quanto peso pequeno, pouco também, eram leves, magrinhos. Um crânio de aproximadamente 380 a 450 centímetros cúbicos, que é bem menor do que o crânio do ser humano atual. E o fóssil mais conhecido desse ancestral do ser humano é chamado de Lucy. Não é que quando ele foi encontrado, do lado dele tinha a certidão de nascimento com o nome Lucy, não, gente, por favor. Lucy foi o nome dado ao fóssil, tá? Ao crânio que foi encontrado por conta de uma música dos Beatles que estava tocando na hora que a equipe encontrou, os membros da equipe eram fãs dos Beatles e deram o nome de Lucy ao fóssil que foi encontrado, ao crânio que foi encontrado. E aí, a partir daí, a Lucy é considerado ser o fóssil humano mais antigo dentre os primatas que deram origem aos seres humanos. Esses seres humanos, né, chamados de hominídeos, a gente imagina que eles tinham uma alimentação baseada em vegetais e possuíam, entre eles, alguns deles também poderiam se alimentar de pequenos lagartos, ovos, pequenos mamíferos, e eles foram extintos há cerca de 1 milhão de anos atrás. Então, não existe mais nenhum tipo de linhagem do Australopithecus. A partir daí, né, a partir de registros fósseis, também se acredita que por volta de 2 milhões de anos atrás, a árvore genealógica da família do Australopithecus já possui outros ramos. Como eu sempre gosto de dizer, esse processo de evolução é uma árvore que dá vários galhos, não é uma linha direta de uma família. São uma árvore que dão vários galhos e daí vão surgir as espécies, e dessas espécies resultou o ser humano que a gente tem hoje. Essas espécies são conhecidas como o gênero Homo. Dentre as espécies do gênero Homo, né, incluem os seres humanos atuais, nós, seres humanos, homens e mulheres atuais. Essa espécie possui uma linha de evolução mais ou menos assim, tá? O primeiro que veio, lembrando mais uma vez que não é uma linha direta, uma linha do tempo como uma família que nós conhecemos hoje, mas para a gente ter noção desse nosso processo de evolução, a gente estuda dessa maneira, né? O mais antigo da linha evolutiva do gênero Homo é o Australopithecus, que tinha mais ou menos essas características aqui, né? Viveu há cerca de 4 milhões de anos atrás, era bípede e tinha uma postura já mais ereta, semelhante ao ser humano atual. Foi encontrado na Etiópia, no Quênia, na Tanzânia, todas as regiões da África.
do continente africano. Depois do Australopithecus, o mais recente encontrado logo depois dele, né, é o Homo habilis. Ele já possui alguma evolução com relação ao Australopithecus. O Homo habilis ele já conseguia confeccionar e utilizar ferramentas, daí o nome Homo habilis, né, que vem de habilidade. Ele já tinha mais habilidades do que o Australopithecus e é mais recente, viveu há cerca de 2 milhões até 1,5 milhão de anos atrás, também ali na região da África. Já possuía características mais semelhantes ao ser humano do que o Australopithecus. Seguindo a nossa linha de evolução, a gente tem aqui o Homo erectus. O Homo erectus já é um pouco mais avançado do que o habilis. Ele já habitava as cavernas, já produzia ferramentas mais bem elaboradas do que o Homo habilis, ou seja, ele já tinha um raciocínio mais evoluído, mais desenvolvido, e foram provavelmente os primeiros humanos a usar o fogo. Na próxima aula a gente vai falar sobre esta grande evolução, que é a utilização do fogo. Depois do Homo erectus, a gente vai ter o Homo sapiens neanderthalensis, também conhecido como homem de Neandertal, que já tem características mais evoluídas que o erectus, né? Ele já era adaptado ao clima frio, ele já possuía um cérebro um pouco maior, isso vai trazer também um desenvolvimento intelectual maior, nariz mais curto, mais volumoso, igual aos das primeiras civilizações, e ele já possuía hábitos culturais bem semelhantes aos nossos, como, por exemplo, rituais funerários, o hábito de enterrar os seus mortos. Então, a gente observa aqui um senso cultural diferente, já mais semelhante ao ser humano. E, por último, na nossa linha evolutiva, a gente tem o nosso parente mais próximo, que é o Homo sapiens, que é esse daqui, que já possui características assim bem mais semelhantes ao ser humano. É a única espécie primata bípede, né, ainda viva. Anatomicamente, ou seja, no formato do corpo, eles possuem características parecidas com o nosso ser humano atual e originaram-se há cerca de 200 mil anos. Ou seja, né, é recente, comparado aos outros, é recente. Atingindo o comportamento moderno há cerca de 50 mil anos, ou seja, só cerca de 50 mil anos para cá é que a gente possui, é que o Homo sapiens possui essas características de sociedade, cultural, alimentícia, etc., política. Essa espécie da qual a gente deriva é chamada de Homo sapiens sapiens. Traduzindo, né, para o nosso português, Homo sapiens sapiens significa homem que sabe que sabe. Isso quer dizer o quê? Homem, ser humano, criatura, que tem consciência da sua capacidade de saber. E é essa, gente, a principal característica que nos diferencia dos outros animais. Com certeza você já deve ter ouvido, né, a expressão que nós somos animais racionais. Somos a única espécie racional que existe na face da Terra. E o que significa ser uma espécie racional? Significa ser uma espécie que raciocina. Os outros animais, o cachorro que você tem em casa, o gato que você tem em casa, a galinha que tem no quintal, a cobra que aparece, os pássaros, lagartos, eles agem por instinto. Se sentiu ameaçado, ataca. Sentiu fome, vai caçar. Sentiu desejo de reprodução, vai atrás de outro para se reproduzir. Nós, seres humanos, nós raciocinamos, ou pelo menos deveríamos raciocinar. Né? A gente tem a capacidade de saber que sabe e utiliza essa capacidade. É isso que nos torna seres humanos sapiens, né? Ou seja, seres humanos que têm o raciocínio, a sabedoria, com a consciência que sabe, que a gente chama de saber reflexivo. Isso que vai nos diferenciar dos demais. A nossa inteligência e a nossa capacidade de usar ela, seja para o bem ou seja para o mal, né? E aí a gente mais uma vez deixa a reflexão. Isso, na sua opinião, é positivo ou é negativo? Essa característica que nós seres humanos temos de raciocinar, de ter consciência do nosso raciocínio, é positiva ou é negativa? Para encerrar, né, eu já vou dando um spoiler aqui, na próxima aula a gente vai entrar nesse termo aqui,
pré-história. Aliás, a gente já está estudando a pré-história, mas a gente vai entender o que é a pré-história e a gente vai estudar mais detalhadamente a divisão da pré-história entre período paleolítico e período neolítico. Por enquanto é isso. Boa prova a todos, né, que ainda não fizeram, quem está assistindo esse vídeo antes de fazer. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre os nossos primeiros ancestrais e até a próxima.